Abra sua Bíblia em Filipenses. Eu quero usar esse texto de pano de fundo. Filipenses 4. Encontre aí, por favor. Filipenses 4. Depois a gente vai mudar para Efésios. Mas primeiro Filipenses. Filipenses 4. Nós vamos ler aqui alguns versos. Encontre aí, por favor. Filipenses 4. Eu vou ler a partir do 4 em diante, até o verso 7. Alguém achou? Diga amém. Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quem pode dizer um amém pela palavra do Senhor? Escute, eu quero te explicar um pouquinho sobre esse homem chamado Paulo, né? Quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, o primeiro detalhe é: quem são os primeiros destinatários? Nós estamos falando aqui em Filipenses, então nós estamos falando para uma igreja de Filipos, né? O nome do lugar era Filipos, e esse povo, né, era uma igreja que era localizada naquele local, uma cidade chamada Filipos, né? Essa carta é uma das cartas mais curtas de Paulo, apenas 4 capítulos, né? Filipenses vai mostrar aí uma carta totalmente, né, pastoral, mas curta. Ela é objetiva. Ela não é uma carta tão longa, mas é uma carta que consegue expressar de forma tão clara uma direção para as nossas vidas. A minha missão aqui hoje é simplesmente esclarecer e não estragar o que Paulo já consegue explicar. Quando você estuda, por exemplo, as cartas de Paulo, o que você percebe? Você percebe que elas são tão claras, que elas são tão diretas, principalmente um conselho meu. Eu sei que tem outros teólogos que gostam de uma outra versão, mas um conselho meu, eu gosto muito da versão NVI. Por quê? Porque ela se torna simples, ainda mais que estou falando aqui para jovens também, se torna simples, o simples entendimento. Então você consegue ler e automaticamente aplicar para a sua vida, né? Só que essa carta é uma carta tão abençoada, porém, Paulo, quando escreve essa carta, estaria preso, né? A carta vai resplandecer aqui carinho e alegria, né? Essas são as marcas da carta. Só se você olhar aqui, o primeiro texto que eu li, vai falar: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrem-se. Então, Paulo está preso, porém, ele está mandando uma carta de consolo ao povo. Isso é a primeira marca do ministério, que nem sempre no ministério nós viveremos momentos de alegria. Nem sempre no ministério nós estaremos vivendo tudo perfeito, tudo dando certo. Porém, ainda assim, Paulo demonstra a sua maturidade, estando preso, estando vivendo dias difíceis, estando cerceado de poder ir a Filipos, porém, a sua carta e a sua mensagem chega lá. Paulo não podia ir, mas a sua mensagem chegou lá. Eu quero declarar nessa manhã profeticamente que aonde você não puder chegar, o seu testemunho, o seu exemplo e a sua mensagem vai chegar. Alguém crê nisso, né? O detalhe é, nem sempre nós estamos 100% sarados, mas ainda assim Deus vai nos usar para curar pessoas. Nem sempre estaremos totalmente plenos, mas ainda assim Deus nos usa para poder consolar pessoas. Então, a marca é a alegria, porém, ele não está vivendo um momento alegre. Isso tira, às vezes, algumas místicas do passado, né, que você já deve ter ouvido isso, muita gente dizendo: olha, eu prego o que eu vivo. Quem já ouviu isso aí? Levanta a mão aí, vai. É ou não é? Não, aqui não tem hipócrita falando, eu prego o que eu vivo. Aí eu penso, espera, se a mensagem se tornar a minha vida, é complicado.
Porque vai ter dias que eu vou estar endividado, vai ter dias que eu vou estar enfermo, vai ter dias que eu vou estar triste. A referência não é a minha vida, a referência é a palavra de Deus. Alguém entende isso aqui? Então, eu não prego o que eu vivo, eu prego o que a palavra manda pregar. Agora, quem fala isso está tentando mostrar uma outra coisa. Quem fala isso está tentando dizer o quê? Eu dou testemunho do que eu prego. Aí sim. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, é preciso ser bem explicado. Porque se a referência for essa, eu já vi gente dizendo, olha, eu não quero fazer casamento, eu não vou celebrar um casamento porque meu casamento está em crise. Eu não vou liberar a palavra de prosperidade porque eu estou passando em aperto. Nada disso. O ministério me ensina que mesmo eu vivendo dias difíceis, eu posso ser um canal na vida de outros. É o que Paulo está me mostrando aqui. Em nome de Jesus, fala para alguém que está perto, fala assim, ó, em dias difíceis, você será um canal de bênçãos. Fala para a minha vida. Olha para outro, fala, em dias difíceis, você será um canal de bênçãos para a minha vida. Melhor, então muda, vai. Fala, em dias difíceis, eu serei um canal de bênçãos para a sua vida. Olha para o outro lado e fala, para a sua também. Você pode dar um aplauso a Jesus? Amém? Entende isso? Escute aqui. Onde estava localizado? Pastor, me dá uma noção de geografia. Vamos lá. Onde estava localizado Filipos? Um lugar próximo à Macedônia, né? No local que hoje nós chamamos de Grécia. Né? Então, Filipos estava mais ou menos ali na divisa da Europa com a Ásia. Então, essa era a localização. Ela estava numa distância de aproximadamente 16 quilômetros de um lugar que não é famoso hoje, né? Mas para aquela época, para aquele contexto, era um lugar chamado Neápolis. Ok? Então, Filipos estava a 16 quilômetros. Neápolis era um famoso porto da cidade, né? Que na época, todo mundo que queria sair da Ásia, ir para a Europa, ou sair da Europa e ir para a Ásia, acessava esse porto. Então, esse porto era um lugar de extremo acesso, muita gente passava por ali, enfim, era um lugar muito conhecido na época. Então, ali, na verdade, Paulo começa a fazer sentido o seu ministério e para aquilo que ele foi chamado. Porque você sabe que no início de tudo, os judeus, aonde está Israel? Essencialmente está na Ásia. Essencialmente, até ali o evangelho era pregado o quê? Na Ásia. Agora você vai ver, através de Filipos, você vai ver o quê? Paulo enviando cartas, Paulo influenciando, aonde? Além daqueles que eram o povo de Deus. Essência do seu chamado. Por quê? Quem era Paulo? Paulo era alguém que foi chamado para os gentios. Paulo era alguém que foi chamado para os de fora. Escute uma coisa. Na maioria das vezes, nós não conseguimos entender alguém que tem um chamado diferente e alguém que tem algo que nós não, na verdade, dominamos. Te dou um exemplo. Você vai para o Antigo Testamento, eu vou fazer um paralelo aqui. Você vai para o Antigo Testamento, você vê Jonas. Quem já estudou a história de Jonas, o profeta que muita gente chama de fujão? Quem já chamou Jonas de fujão, confessa aí, vai. Então tá bom, né? Eu faço a defesa, o pastor Jarmuth faz a defesa de Marta, eu faço a defesa de Jonas, tá? Só para você ter uma ideia, escuta aqui. Como Deus tratava os povos que não eram o povo de Deus no Antigo Testamento. Você lembra de Josué? A palavra de Deus para Josué, Josué 1,8, Josué 1,7, Josué 1,9. Ninguém se susterá diante de ti. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Como é que Deus tratava os outros povos? Espada. Morte. Ué. Deus dizia, ó, eu vou ser contigo. E quem aparecer na frente eu vou matar. Agora Deus chega para Jonas, um profeta, e fala para ele, vá a Nínive e prega. Calma aí. Como assim prega? Eu estou acostumado com o quê? Como é que é o ministério até aqui? Como é que é a direção até aqui? Os inimigos morte, ao povo de Deus vida. Então Deus está apresentando um projeto novo. Deus está levantando um missionário no Antigo Testamento para poder pregar a palavra. E ele se nega. Por que ele se nega? Porque ele não está aberto ao novo, ele não está aberto ao chamado, ele não está aberto ao diferente. O grande problema no ministério é eu querer ser parecido com um irmão da cadeira do lado. Entende isso? E se você for olhar para a história de Jonas, você vai perceber o quê? Que esse homem, Jonas, que está pregando, ele prega, todos ali naquela cidade, uma grande cidade, se convertem e aí ele vai ficar triste.
Por que ele fica triste? Eu já vi gente, porque o perigo é você deslocar o texto do contexto. E aí você não vai entender. Eu vejo gente dizendo assim, por que ele ficou triste? Se você conhecesse quem era o povo de Nínive, você ia entender o porquê que ele ficou triste. Se você entendesse qual era o cenário da lei, você ia entender o porquê que ele ficou triste. Porque, na verdade, Deus escolhe um homem para, através desse homem, num tempo à frente de tudo, manifestar a graça dele. Então, a gente precisa entender, se somos chamados por Deus, nós precisamos exercer a obediência muito mais do que a nossa justiça. Vou de novo, tá? Pergunta para alguém que está perto, você é chamado por Deus? Pergunta aí. Tem gente que nem perguntou, né? Tem coisa que vai parecer injustiça para você, mas se Deus mandou, obedeça. Tem coisa que vai parecer que não faz sentido para você, mas se Deus mandou, obedeça. Meu Jesus amado. Alguém vai dizer, mas eu cheguei primeiro, mas eu estou mais tempo plantando semente, eu estou mais tempo fazendo, eu estou mais tempo acontecendo. Esse aqui chegou ontem e já está fazendo, irmão, em nome de Jesus, entenda, obediência é melhor do que a nossa justiça. Para ministério não tem justiça humana, para ministério tem decreto de Deus. Entenda isso aqui. Entenda isso. Oh, glória. Fala para alguém, fala, você faz parte de um decreto de Deus. Irmão, essa notícia é muito boa para você falar assim. Dá uma animada. Fala, você faz parte de um decreto de Deus. Entenda isso. Quando você vai... Pastor, como é que Paulo começa a influenciar naquela região? Eu vou terminar aqui explicando sobre cada ministério de Efésios. Mas deixa eu construir aqui. Como é que Paulo começa a influenciar naquela região? Se você der uma olhada depois em Atos 16, a partir do verso 9, você vai ver. Eu te falei que Filipos está perto da Macedônia. E aí você vai ver em Atos 16, a partir do verso 9, Paulo vai ter uma visão que um homem aparece dizendo para ele, olha, passa a Macedônia e nos ajude. Ministério representa algo interessante também, nem sempre eu vou para onde eu quero. Todo mundo quer ser missionário em Orlando, é ou não é? Quem aqui quer ser missionário em Orlando? Fala aí, vai. Irmão, todo mundo quer ser missionário em lugares top. Aí tem um outro grupo também, de um outro extremo, que todo mundo às vezes quer ser missionário na África. E se você foi chamado para a África, você tem que ter uma veia social também. Ok? Porque a fé sem obras é morta. É igual o cara que fala, foi chamado para medicina, mas tem medo de sangue. Não, eu vou fazer medicina. Se eu ver sangue, eu desmaio. Aí, irmão, não combina. Então, assim, o que eu estou mostrando para você aqui é o chamado, ele te domina. Você não escolhe para onde vai. É ele quem te envia. Então, Paulo tem seus planos, Paulo tem seus projetos, porém, Deus dá uma visão para ele dizendo, estou mudando a rota. Tem noção? Quem tem chamado não tem estabilidade. Eu vou de novo, tá? Fala para alguém assim, ó, quem tem chamado não tem estabilidade. É ou não é? Você tem noção do que é Jonas entrar na cidade sozinho? Irmão, imagina. Eu falo para você, ó, eu vou te mandar para Bagdá. Aí você fala, mas qual é a tropa de segurança que vai comigo? Não, você vai sozinho. E você vai pregar assim, ó, dizendo, ó, você tem 40 dias para mudar de ideia, senão vai morrer todo mundo. Era a mensagem. Tem noção? Irmão, isso é coisa de louco. A gente critica quem não fez, mas a gente também não faria. Eu tenho um amigo pastor que ele não é brasileiro, ele é paquistanês. Munawar Peter. Se ele estiver assistindo, vendo, um abraço. Ele é paquistanês. E aí, ele teve algumas vezes em Macaé, ele vem ao Brasil, ele tem, os filhos dele moram em São Paulo. Quando ele vem ao Brasil, ele vai lá em Macaé. Aí ele pega um avião, um voo, e vai lá em Macaé, prega no culto, enfim, Deus usa ele demais na área de cura, enfim. Aí eu perguntando para ele, eu falei, como é que é? Ele tem uma igreja de 2.000 membros no Paquistão, 5 congregações. Só para você ter ideia, no Paquistão 98% é islâmico, 2% são outras religiões. Eu não estou falando de cristianismo. Tudo junto dá 2%. Tem noção? Esse irmão tem 2.000 membros, 5 igrejas. A sede dele está na capital, Islamabad. Aí eu falei para ele, como é que é no Paquistão? Ele falou assim, eu não posso pregar. Então, eu falei, como que Deus te usa nesse dom de cura? Ele falou, como eu não posso pregar,
as pessoas do governo, as pessoas quando ficam enfermas, as pessoas que são grandes, até islâmico. Vem, eu oro, elas são curadas, e aí depois elas se convertem. Tem noção? Olha isso. Deus deu o dom, já que ele não pode pregar, Deus deu o dom para ele poder curar, e através da cura as pessoas se convertem. Através dos sinais as pessoas se convertem. Aí ele falou para mim assim, ó, Deus está me mostrando que você tem que ir no Paquistão, repreendendo por dentro. Jesus. Você me recebe aqui, eu quero te receber lá, repreendendo por dentro. Jesus. Olhei para ela, ela olhou para mim. Falei, Senhor, se possível for, passa de mim. Aí sabe o que ele fez? Escuta isso aqui, eu estou tentando te mostrar. Sabe o que ele fez? Ele pegou e começou a me mostrar as fotos dos seguranças dele que o governo separa para ele. Aí ele me mostrava aqui, ó, esse aqui é meu segurança. Aí um cara com uma arma enorme do lado dele, aquele negócio na cabeça e tal. Ó, esse aqui é meu outro segurança. Eu falei, por que isso? Eu pensava, por que tem que ter segurança? Por que isso? Eu falei, se alguém tentar alguma coisa e tal, eu tenho segurança aqui que o governo separa para mim. E aí ele já anda com esse segurança. Por ser um pastor lá, ele precisa ter segurança. Só para você ter ideia. Ele conta o testemunho que a Al-Qaeda já tentou matar ele 3 vezes. Só para você ter ideia, a Al-Qaeda nasceu lá no Paquistão. Tá bom? Lembra do Bin Laden? Nasceu lá no Paquistão. Ele falou que uma das vezes, ele me contou, numa das vezes, o cara foi disparar nele, a arma travou. Uma das vezes. E ele não... Você tem noção? Então, assim, o tamanho do envio, o tamanho da dificuldade para o lugar que você envia é o mesmo nível de graça que Deus libera para você exercer teu ministério naquele lugar. Então, entenda uma coisa, mesmo não tendo segurança terrena, mesmo não tendo, às vezes, recursos terrenos, eu vim profetizar nessa manhã que para onde Deus tiver um chamado para a tua vida, Ele vai te dotar de capacidade, Ele vai te dar instrução, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar o poder. Eu vim profetizar para a gente aqui que para deixar um legado, Deus vai precisar erguer de uma forma incrível. Eu vim pregar para jovens, homens, mulheres. Eu vim pregar para famílias que têm um chamado nessa manhã e que Deus está dizendo, eu vou te capacitar, eu vou te encher. Abre a tua boca e eu encherei, oh glória. Se você se dispuser a ir, Deus vai te dar capacidades. Não espere ter tudo para depois ir. Se disponha e Deus vai te capacitar. Tem alguém entendendo isso aqui ou não? Tem gente que espera ter, pastor Renato, tudo. Se Deus me der isso, se Deus me der aquilo, se Deus me ensinar isso. Oh, irmão, não é assim não. Primeiro você se dispõe, depois Deus te capacita. Existe um poder incrível quando eu me comprometo. Você sabia disso? Sabe o poder do comprometimento? Para eu voltar aqui. Você já se perguntou como é que Davi matou, por exemplo, o urso e o leão? Aí ele vai narrar quando o leão, no verso 33, quando o leão agarrava a ovelha dele. Isso me impressiona, porque se um leão vem na minha direção e eu estou com as ovelhas, o leão agarra uma ovelha, eu confesso, pastor Renato, eu saio correndo e ainda dou testemunho no culto da vitória. Eu digo, é melhor morder a ovelha do que morder a mim. É ou não é? Ainda diria, Deus deu o livramento. Ele estava vindo na minha direção, mas uma ovelha desavisada passou, Deus proveu para si a ovelha, não é nem o cordeiro. Pum, pegou a ovelha, eu corro. O que é que Davi fez? Davi correu? Correu na direção do leão. Tem noção? Ele não correu do leão, ele correu na direção do leão. Imagina um menino correndo na direção do leão. Você tem noção do que? É suicídio ou não é? Só que qual foi o resultado? O texto diz que ele tirava a ovelha da boca do leão e depois matava o leão. Pegava pela barba, pela juba. Então ele não pegava por trás, pegava pela juba, pela frente. Como é que Deus dá vitória para um menino, um moço, vencer um leão desse? Aí Deus falou comigo, toda vez que você se compromete, eu te garanto força. Porque ali ele tinha a chance de safar a onda dele. Existem coisas na vida que para o ministério você vai dizer assim, olha, se eu escolher isso aqui eu tenho paz, se eu escolher isso aqui eu estou em obediência. É Deus te dando a escolha, Deus dizendo, ah, se você quiser ir para um lado, a ovelha está aqui, vai distrair ele, pode ir. Agora, se você quiser me obedecer, você não vai correr do leão, você vai correr em direção ao leão. E quando Davi está correndo em direção ao leão, eu imagino Deus dizendo, eu vou dar força a ele para ensinar o poder do comprometimento. Eu vim profetizar para alguém, se você se levantar para trabalhar, Deus vai te dar força.
Alguém está dizendo, eu não sou capaz de fazer, pastor, mas se você se dispuser a fazer, Deus vai te dar força. Oh, glória! Eu imagino Deus aqui, como em Isaías 6, dizendo, quem há de ir por nós, quem há de pregar. Aí tem um Isaías aqui, pelo menos, que dá para dizer assim, ó, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu profetizo nessa manhã, que essa manhã é uma manhã de envio. Eu profetizo nessa manhã, que essa manhã é uma manhã de chamado, de clareza de chamado. Pastor, eu não quero pegar avião, não quero ir para longe. Vai ter gente sendo enviada para o vizinho, vai ter gente sendo enviada para o patrão, vai ter gente sendo enviada para os filhos, vai ter gente sendo missionário para a própria família. Meu Deus. Entenda isso. Dá essa notícia para alguém e fala, essa manhã é uma manhã de envio. A chegada de Paulo em Filipos, ela é narrada então aqui, ela é mostrada aqui, melhor dizendo, em Atos 16. A visão, melhor dizendo. Ok? Só que o detalhe é, quando ele chega nesse lugar, escute isso aqui, quando ele chega nesse lugar, ele não tem só bênção. Quando ele chega nesse lugar, ele vai ter alguns problemas. Ele vai ter alguns conflitos. O ministério de Paulo nesse lugar é marcado por conflitos. Por quê? Porque ele vai criar um alvoroço ao chegar lá, porque tinha uma menina que adivinhava o futuro, adivinhava as coisas e dava lucro para o seu senhor, dava lucro para o seu patrão. E aí ele percebe que aquilo ali, aqueles elogios, ele percebe que aquilo ali não vinha de Deus, ele repreende e expulsa o demônio dela. Escuta isso. Quando ele expulsa o demônio dela, sabe o que vai acontecer? Vão arrumar um jeito de prender ele. Só que tinha gente com ele, ele não estava sozinho. Paulo estava pregando, foi enviado, mas levou Silas junto. O detalhe é que o texto, quando você lê, você percebe a todo momento que quem está fazendo as coisas é Paulo. Silas só está acompanhando. Mas quando vai para a prisão, vai quem? Paulo e Silas. Coitado, tu já teve pena do Silas, sim ou não? O que o Silas fez para estar preso? Eu ia dizer assim, eu quero advogado, quero habeas corpus. Eu não fiz nada. Quem expulsou o demônio dela foi ele. É ou não é? Eu avisei ele para não fazer. Eu avisei ele para... Sim ou não? Mas não, eles não estão acusando um ao outro. Sabe o que eles fazem quando são presos? Começam a orar. Começam a cantar. Tem alguém entendendo isso aqui ou não? Gente, o ministério nos dá maturidade para entender o dia mal e entender o porquê do dia mal. Jesus Cristo. O problema de alguns é que acabam fracassando no ministério. Por quê? É porque quando o dia mal chega, eles vão para o caminho da acusação. A gente está passando por isso porque você escolheu isso. A gente está passando por isso porque você aceitou ser líder. A gente está passando por isso porque você aceitou ser pastor. Era só dizer que não. Eu já contei isso lá para minha turma, lá para os jovens. Eu tinha de 23 para 24 anos. Aí, era líder de jovens, fazendo engenharia, trabalhando no setor de óleo e gás, uma vida encaminhada. E aí, um dia, o pastor me liga, o pastor da minha igreja me liga e fala assim, dirige o culto da vitória para mim. Eu não vou poder ir hoje, não estou muito bem, dirige o culto da vitória para mim. Tudo bem, cheguei em casa correndo do trabalho, a Dani passando minha roupa, e aí eu recebo uma ligação, Amanda do pastor Silas, dizendo assim, olha, você topa dirigir uma igreja? Eu fiquei branco, acreditem, eu fiquei branco. Eu no telefone, aceitar? Eu lembro que eu aceitar, essa daqui achando que eu estava brincando, passando a roupa, falou, para de bobeira, aceita logo. Eu, tá bom, aceito, e fiquei parado com o telefone na mão. Quando ela viu que era sério, ela falou, o que houve? Eu falei, a gente vai dirigir uma igreja. Ela, tu tá maluco, tu aceitou? Eu falei, tu mandou aceitar. Ela, mas eu não sabia o que era. Eu falei, agora vamos sentar aqui e entender o que está acontecendo. Foi simplesmente assim que a gente começou a dirigir a igreja. Se eu te disser que eu tinha um caminho trilhado, um caminho muito legal para poder, na vida profissional, ter sucesso, só para você ter ideia, eu trabalhava na GE, General Electric, na área de óleo e gás. Do meu setor, eu era o único brasileiro. Só para você ter noção, eu era o único Almeida de lá, o resto era tudo nome estranho. Sério, sério. Tinha russo no meu setor, tinha francês no meu setor. Para quem saiu de dentro da favela do Cruzeiro? Tem noção? Eu tinha um chefe escocês, o meu outro chefe direto, era americano. Um cara que me ensinou de liderança. Não era crente, mas me ensinou de liderança. Roy Savage, um americano. Imagina um cara incrível. Eu tive contato com isso. Aí um dia,
Eu estava dando um passeio pela base, aí, metido, né, novo, dando certo e tal. Tinha um crachá diferente, os terceirizados tinham outro crachá. Eu andando de óculos escuros, de capacete. Aí o Espírito Santo falou comigo, lembra de quantos lugares você tentou entrar? Lembra quantos lugares você tentou entrar e não conseguiu? Aí eu comecei a olhar as empresas ao redor. Eu tinha colocado currículo, feito entrevista, não era bom o suficiente. Fui para outro lugar, não era bom o suficiente. Fui para outro. E Deus tinha me colocado na melhor delas. Aí ele falou para mim assim, fui eu que te coloquei aqui. E eu comecei a chorar, pastor Renato, chorando. E andando pela empresa, chorando. E aí o Espírito Santo falou comigo, porém, o que eu tenho para você não está aqui. Aí eu falei, entendi, você é transferido pela GE para a América. A Europa me espera. Porque a gente entende como quer. A nossa hermenêutica, às vezes, é falha. A gente quer entender como quer, é ou não é? Entende? E detalhe, eu aprendi com Deus. Eu estou falando de ministério. Nem sempre Ele vai revelar tudo. Olha para alguém que está perto, fala, nem sempre Deus vai revelar tudo. Sabe qual é o problema de alguns? Eu vou te dar um conselho pastoral agora. O problema de alguns é que Deus está revelando em etapa, mas Ele está indo em lugares para querer revelar tudo. Vou explicar. Deus usa aquela irmã na revelação. Aí você chega e força uma barra. Irmã, você não viu mais nada, não? A irmã fala, não vi. Tem certeza que não viu? Não vi. Ora um pouquinho mais aí para ver se Deus não mostra. Chega uma hora que tu constrange tanto que a irmã fala, tá bom. Vai ser assim, vai ser... Entende o que eu estou falando? Estou falando de alguém, enfim. Se for alguém sério, vai dizer, não vi mesmo. Mas eu estou mostrando aqui para você que às vezes Deus revelou uma etapa, mas a gente quer tudo. Naquele dia, eu voltei para minha sala achando que minha carreira estava ali. No dia que eu recebo essa ligação, no dia que eu começo a dirigir a igreja e começo a chocar, aí o Espírito Santo me traz aquela palavra. Você lembra que eu falei para você que o que eu tenho para você não está aí? Uma prova de amor, uma prova de confiança. Larga tudo e me segue. Tem noção? Tem noção? Eu passei a viver com a ajuda de custo daquilo que era meu dízimo. Porque tem gente que acha que o ministério é sobre o que vai ganhar. Ministério é sobre o que você está disposto a perder. Eu ouvi uma glória lá atrás só, vou de novo, tá? Se eu for para o ministério... Irmão, isso não é coisa de agora não, é daquela época. Pedro dizendo, nós largamos tudo para te seguir, o que a gente vai ganhar? Coisa daquela época, porque tem gente que só quer seguir o ministério se tiver garantias. Eu já te falei, quer conforto, não queira o ministério. Jesus amado. Jesus Cristo. Oh, aleluia. Eu creio que ainda assim, mesmo sabendo das dificuldades, mesmo Jesus dizendo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ainda tem gente dizendo, mesmo tendo problema, eis-me aqui, Senhor. Mesmo tendo problema, me chama para a tua obra, Senhor. Eu creio nisso. Eles são presos, gente. Só que quando são presos, começam a adorar, começam a orar, começam a clamar. Sabe o que vai acontecer? Deus manda um terremoto. Estenda a tua mão aí, vai, em nome de Jesus. Eu sei que é ensino, mas, enfim, a presença de Deus está aqui. Eu vou liberar a palavra, é uma conferência. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que tudo que te aprisiona, que tudo que te impede de pregar a palavra, que tudo que te atrapalha no ministério, nessa manhã Deus está mandando um terremoto. E o terremoto de Deus não é para matar, o terremoto de Deus é para dar direção, é para liberar. Em nome de Jesus, tem uma liberação do alto sobre a tua vida, dizendo, volte a louvar, volte a pregar, volte a exercer o ministério, volte a participar da comunhão, em nome de Jesus. O terremoto de Deus nessa manhã está liberando áreas que estavam travadas na tua vida, está te liberando ministerialmente. Quem pega essa palavra, dá um glória a Deus aí. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A gente caminhar para o fim. Escuta. Quando nós olhamos, então, a trajetória aqui de Paulo, por que eu dei o início nessa linha aqui de Filipenses? Porque eu queria te mostrar que ele está preso, mas ainda assim está dando palavra. Ele está preso, mas Deus está direcionando ele para um caminho. Se você olhar a carta aos Efésios, também é uma outra carta, além de Filemão, que ele escreve preso. Irmão, quanta coisa que nos abençoa hoje, mas que doeu em alguém. Tem noção do que é isso? Eu falei isso aqui agora. Jesus no Getsemane vai fazer uma oração.
Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O que ele está querendo dizer? Se depender de mim, eu não quero isso não. Mas ele continua a oração, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Irmão, essa oração resume muita coisa do ministério. Você sabia disso? Não é toda cidade que eu vou que eu queria estar. Por exemplo, eu moro numa cidade que não foi eu que escolhi, alguém me enviou. Nós somos missionários, os pastores da DEVEC são missionários. Hoje, amo o lugar que estou, mas fui enviado, não conhecia nada de lá. Saí do Rio, fui enviado para um lugar. Desse lugar, fui enviado para outro. Enviado. A gente não escolhe, o ministério é que escolhe. O ministério é que dá a direção. Deus é que guia a direção. Entende isso aqui? Então, às vezes, para algo nos curar, precisou doer em alguém. Só que eu não posso desejar ser o paciente sempre. Vou de novo, tá? O nosso problema é que a gente se tornou consumidor e a gente não quer assumir o ministério. Por quê? Porque eu sempre quero ser o paciente. Vai doer em alguém para eu ser curado. Mas quando vai inverter a ordem? Vai começar a doer em você para você curar outros. Oh, Jesus amado. Deus está dizendo, eu te curei para você curar outros. Deus está levantando gente aqui que vai dizer, ainda que doa, eis-me aqui. Deus está dizendo, ainda que seja difícil, eis-me aqui. Ainda que a porta esteja fechada, eis-me aqui. Ainda que nada dê certo, eis-me aqui. Em nome de Jesus, assim como alguém morreu na cruz do Calvário, para você poder estar aqui hoje levantando a mão, dando glória a Deus, aleluia, celebrando. Nessa manhã, você vai dizer, olha, eu vou tomar minha cruz, eu vou seguir a Jesus. Por quê? Através da minha vida, outros receberão redenção. Oh, glória! Eu não posso ser apenas aquele que recebe. Em nome de Jesus, fala para alguém que está perto, fala, você não pode ser quem recebe só. Não. Em algum momento Deus está dizendo, eu te chamei para entregar. Você entende que tem pessoas que precisam receber da tua mão? Pastor, mas eu tenho tão pouco, mas o pouco que você tem pode ser suficiente para alguém. Pastor, mas eu não sou tão bom como fulano, como Beltrano. Lembra que eu te falei? Não compare teu ministério. Deus vai te dar as ferramentas necessárias. E é sobre isso que eu quero falar e terminar aqui. Eu não sei se você pode abrir rapidinho Efésios. Abre aí, capítulo 4 também. Eu finalizo, para a gente ganhar tempo. Efésios 4. Eu vou ler a partir do 11. Acha aí, por favor, rapidinho. Eu te expliquei primeiro sobre Paulo e alguns detalhes do ministério. E agora a gente vai aplicar. E finalizar aqui a minha palavra dessa manhã. Essa palavra foi uma palavra que eu preguei lá para os jovens lá da igreja. E eu acho que vai fazer efeito na sua vida. Diz assim, Efésios 4:11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quem pode dar glória a Deus? Olha para cá, escute isso aqui. Pastor, alguém vai dizer assim, pastor, calma aí, o senhor está falando de ministério. Mas primeiro de tudo, eu não consigo me enxergar em nenhum desses que foi falado. Eu vou te explicar uma forma de você decorar. Pastor, como é que decora a questão dos 5 ministérios de Efésios? 5 ministérios para a igreja. Qual é o primeiro que eu li aqui? Fala, apóstolos. Jesus. Vamos de novo? Fala, apóstolos. Lembrando que eu não estou falando de cargo eclesiástico, eu estou falando de chamado. Ok? Eu não quero entrar nesse detalhe. Primeiro, qual é? Apóstolos. Segundo, qual é? Profetas. Vamos lá, fala apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A última vez, só para fixar, vamos lá. Tem gente só mexendo com a boca, né? Eu sei que tem uma técnica que fica falando abacate. Parece que você está falando, né? Vamos lá. Vamos lá. Qual é o primeiro?
Alguém vai dizer, pastor, eu acho que eu não me encaixo em nada disso. Entenda uma coisa. Eu quero falar para você rapidinho sobre essa diferença dos dons e a diferença do ministério, a diferença do chamado. Uma explicação minha, bem simples. Alguém pode explicar melhor. O ministério seria a direção. Fala, ministério é a direção. Os dons seriam a ferramenta. Fala assim, ó, ministério, direção. Fala, dons, ferramenta. Então, o ministério é o que você vai fazer. Os dons é a capacidade para fazer. Entende isso aqui ou não? Ok? Vou de novo, tá? Olha só, ministério é o que eu vou fazer. Os dons é a capacidade para fazer. Alguém entendeu isso aqui ou não? Então tá bom, beleza. Tem alguma coisa falando lá em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, né, sobre a questão de dons e ministério, mas eu vou avançar aqui. Escuta uma coisa. Estenda a tua mão assim, eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus nessa manhã vai te dar dons, Deus nessa manhã vai te dar ministério, Deus nessa manhã vai te dar capacidade, vai revelar, vai deixar claro para você, em nome de Jesus. Alguém que crê, fecha a mão e dá um glória a Deus aí. Fala, essa manhã, Deus está me dando a direção e as ferramentas. Olha para alguém e fala assim, ó, nessa manhã, Deus está te dando a direção e as ferramentas. Fala mais forte, olha para outro, fala, nessa manhã, Deus está te dando a direção e as ferramentas. Entende isso? Oh, glória! O que eu vou fazer? Ferramentas, como eu vou fazer? Eu lembro que toda a minha construção na igreja, sou nascido e criado dentro da igreja, eu sempre participei de ministério de louvor. Sempre trabalhei na área do louvor, cantando, tocando, tocava violão e tal, enfim. Conheci Dani cantando, não cantando ela, cantando para Jesus, né? Dizia, meu filho, não tem uma área que você quer se envolver na igreja? Eu falei, pai, não quero não. Meu filho, não tem uma área, pai. Eu falei, tá bom, pai, eu quero muito ser um ministro de louvor, legal, abençoado e tal. Ele falou, tá bom, comecei a me dedicar a isso. Beleza. Até um dia do chamado de Deus, que Deus usou uma pessoa para dizer assim, ó, ou você vai fazer a minha obra ou eu vou te levar. Detalhe, eu morava na Pavuna e congregava na Avenida Miritim, Vista Alegre, em Cordovil. Eu pegava 3 conduções para poder chegar lá. Eu estudava de segunda a sábado, que eu fazia colégio técnico, e no domingo eu passava o dia inteiro na igreja. Só para você ter ideia. Eu ia de manhã para o ensaio e de noite, e eu achando que estava fazendo a obra. E Deus dizendo assim, olha, você faz. Aí eu comecei a entender. Tá bom, Senhor. A gente novinho de casado. Irmão, cuidado com a oração que você faz emocionado, tá? Deus ouve. Eu e Dani, novinho de casado, ajoelhamos na sala. Senhor, nós estamos disponíveis. É como se fosse hoje. Senhor! Irmão, sabe aquela oração que tu perde a hora? Tu vai embora orando. Quando tu assim, levanta, tu tá todo molhado de lágrima, mistura, enfim, né? Eu levantei. Isso foi num dia. No dia seguinte, eu não tinha nem contato com o pastor não tinha nem meu número. Ele liga para minha mãe, que ele tinha o número dela, e fala assim, eu quero falar com teu filho. Avisa ele que Deus falou comigo que ele vai ser o líder de jovens da igreja. Aí você pergunta, pastor, tinha jovens? Não, a igreja estava começando. Foi quando a igreja da Pavuna inaugurou. Aí eu fui perguntar ao pastor, quem são os jovens? Ele falou, tem minha filha aí. Vamos embora, Deus vai dar. Vamos embora, Deus vai mandar. Eu falei, Jesus, só tem a filha dele. E assim começou. E assim a obra começou. O que eu estou te mostrando aqui é, a gente batia papo, conversava, eu falava da palavra, o trabalho foi crescendo. Resumo, quando eu fui enviado, eu dirigi 5 anos uma igreja lá no Rio, em Vista Alegre. Quando eu fui enviado para a igreja em Iguaba, eu cheguei lá, pastor Renato, a igreja era um outro estilo, era uma outra igreja, era uma outra denominação que estava vindo fazer parte da DEVEC. Então o pastor falou, vai para lá e coloca a visão da igreja. Eu cheguei, eu tinha que começar o culto, fazer a oração. Eu pegava o violão, eu fazia o louvor, eu dirigia o culto e pregava. Você tem noção do que é isso? Eu acabava o culto no balão do oxigênio. Morto de cansado. Dani está aqui. Tem noção do que é você orar com o violão pendurado? Senhor, nos dá um culto abençoado. Não dá nem para dizer, o Ministério do Louvor vai cantar.
Era eu dava oportunidade para mim mesmo. Eu bati o recorde. Ali eu tive a noção do porquê que a minha construção foi como foi. Porque naquele momento tudo fazia sentido. Em muitos momentos não. Eu falava, Senhor, por que tu me levou para um caminho? De repente tu me tirou abruptamente daquele caminho e me mostrou outro caminho. Aí Deus naquele momento me mostrou, você entende o porquê que eu te talhei por muito tempo na área do louvor? Porque hoje você estaria vendido se você não soubesse fazer louvor. Como é que seria esse culto? Tem coisas que você não quer fazer, mas amanhã vai fazer sentido. Ixi, ninguém deu glória. Tem coisa que teu líder está te pedindo hoje, você acha que é bobeira, mas amanhã vai fazer sentido. Tem coisa que teu pastor está te pedindo hoje, você acha bobagem. Eu vim dizer para alguém, Deus está construindo uma trajetória linda para você. Ele já tem a direção, só que Ele está te munindo de ferramentas. Meu Jesus amado, tudo aquilo que é confiado na tua mão, todos os acessos que Deus te dá, todas as pessoas que você se relaciona, é Deus te entregando ferramenta. E essa manhã tem ferramenta nova, descendo fresquinha do céu para a tua vida. Recebe essa ferramenta de Deus para exercer a tua chamada. Oh, glória! Oh, glória! Ferramenta, gente. Aí alguém dizer, caramba, nem sabia que você tocava. É porque lá atrás eu tive que fazer isso. Quando eu chego aqui, me ajudou demais. Entende isso aqui? Quem está comigo dá um glória. Aí precisava fazer obra na igreja. Precisava mexer em um monte de coisa. E aí precisava fazer rápido. Eu lembro que a primeira vez que a igreja encheu, irmão, um sufoco terrível. Acho que o pastor Renato não chegou aí antes. O púlpito era alto e o teto era perto. Então, se eu levantasse a mão rápido, eu quebrava o braço, porque batia no teto. Era alto. Embaixo do púlpito tinha uma caixa d'água, 2 caixas d'água e bomba automática. Eu estava pregando, de repente, ligava embaixo. Tremia. Tremia. Enfim, eu precisava mexer. A primeira vez que a igreja encheu, aí eu felizão, dirigindo o culto, o louvor acabou de cantar. Era um altar e tinha uma escada de madeira improvisada. O meu tecladista era um pouquinho mais... Entende, né? Ele foi descer, a escada soltou. No meio do culto, foi escada para um lado, Alex para o outro. Uma barulheira, a igreja cheia. Aí eu aqui do altar, vendo Alex caído ali. Aí eu do altar, Alex, está tudo bem? Ele no chão, coitado, todo quebrado. Estou bem, pastor. Vamos seguir o culto, irmão. Ele vai levantar, vamos embora. Tem noção? Falei, não. Sabe o que eu fiz? Interditei aqui o altar, girei a igreja inteira para o lado de lá, fiz um outro altar improvisado e comecei a fazer a obra aqui. Vamos quebrar isso aí, vamos juntar o povo e tal, não sei o quê, papapá. Aí eu fui entender por que por muito tempo eu trabalhei com engenharia e com obra. Está entendendo? Vamos embora, dá para fazer lá, pastor, deixa comigo, vamos embora, eu resolvo. Vamos embora, juntos os obreiros, e de obreiro viraram pedreiros. Vamos embora, nunca pegaram na marreta, pega aí, é assim, vamos embora. Tem noção? Porque na vida, tudo que Deus nos proporciona são ferramentas para um propósito maior. Tem gente que entrou aqui em crise dizendo, eu estou num trabalho que eu não queria estar, eu estou num lugar que eu não queria estar. Deus está dizendo, são ferramentas para um propósito. Oh, meu Jesus amado, são ferramentas para um chamado futuro. Meu Jesus amado, recebe isso aí. Aguenta firme lá onde você está. Aguenta firme nessa repartição. Aguenta firme nesse trabalho. Deus está treinando você para um chamado. Glória a Deus. Aplauda aí a Jesus, vai. Deus está te treinando. Pastor, como é que é o caminho do apóstolo? Como é que é essa chamada? Como é que funciona isso? Olha aqui, ó. Pastor, por que na mão? Como é que faz para decorar? O apóstolo é o que alcança todos os outros ministérios. Ok? O profeta é aquele que aponta a direção. Eu vou te explicar já já. Por que esse daqui é o evangelista? É o que vai mais longe do que os outros. Se a tua mão é normal, o dedo daqui é maior do que os outros. Tem esse detalhe. A minha mão, o evangelista não vai longe. O problema não é do evangelista, é da mão. Deixa para lá. Esse aqui, por que são os pastores? É o dedo da aliança. É com quem você se relaciona. E esse aqui são os mestres. Por quê? É o mais fininho de todos. Ele entra em lugares que os outros não entram. É o profundo.
Entende isso aqui? Isso é estratégia para você decorar, gente. Entende isso? Vamos lá. Qual é o primeiro? Qual é o primeiro? Porque apóstolo, ele alcança todos os outros. Esse aqui, quem é? Profeta. Por que o profeta? Ele aponta o erro, aponta o pecado, aponta a direção. Esse aqui qual é? Porque o evangelista vai mais longe, ele voa, ele vai em lugares longe e tal. Esse aqui qual é? Por que é pastor? É da aliança. E esse aqui qual é? Tem gente que vai decorar, mas não, só vai decorar o mestre porque é profundo. E é fininho. Escuta isso aqui, gente. O apóstolo, ele vai alcançar e vai apoiar todos os outros ministérios. O profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, sempre vai ter o apoio desse apóstolo. Você vai reparar que no texto que eu falei de Atos 16, você vai ver, muitas vezes, não só essa vez, você vai ver que Paulo tinha, em Filipenses, você vai ver que Paulo sempre tinha alguém no cartucho para poder enviar. Aqui ele estava treinando Timóteo. Então o que ele fazia? Ele ia, ganhava, treinava, discipulava e enviava. Então assim, a visão do apóstolo é envio. A visão do apóstolo não é trazer para si. A visão do apóstolo é pegar, treinar, tá pronto? Vai. Então, o apóstolo tem essa visão. O apóstolo ele vai plantar igrejas, ele vai enviar pessoas. Apóstolo aqui é aquele que é como se fosse um treinador de pessoas. O apóstolo aqui é aquele que não quer ter um séquito de pessoas boas ao redor. Ele tem pessoas boas, mas a todo momento ele está pensando para onde essa pessoa foi chamada. E ele tem a direção do lugar, ele tem a direção da pessoa. E é como se fosse uma flecha que ele envia para um alvo certo. Esse é o apóstolo, entende isso? Tá? Por isso que ele alcança todos os outros ministérios. Pastor, o profeta, como é que é? Ele vai denunciar o pecado. Ele vai apontar o dedo, ele vai mostrar a direção. Ele vai tocar na ferida, ele causa desconforto para quem está no erro. A gente tem um em casa, nosso pastor, sim ou não? Às vezes você vê, você fala assim, meu Jesus, agora vai dar ruim. É ou não é? Mas Deus chamou ele para isso. Deus chamou ele para tocar na ferida. Coisa que se eu for fazer, vai dar ruim. Se o outro for fazer, vai dar ruim. Porque não vai ter o time, não vai ter a medida, não vai ter a unção para isso. Mas quem foi chamado, ele vai tocar na ferida, ele vai apontar a direção, ele vai condenar o pecado. Entende? Quem está me entendendo, dá um glória. Só que tem um outro da Bíblia, que eu quero te dar um exemplo. Alguém já ouviu falar de Micaías? Irmão, estuda sobre esse cara. Eu sou fã desse cara. De verdade. Micaías é brabo. Porque Micaías, na verdade, ele não é famoso, mas naquela época ele era. Porque Acabe morria de medo de Micaías, da profecia de Micaías. E aí Acabe vai dizer assim, vamos perguntar para ele, Josafá vai perguntar, não tem profeta aqui para chamar, não? Os 400 profetas já tinham profetizado, não tem mais ninguém. Ele falou, só tem mais um, mas eu não gosto dele, não. Porque profeta não é amado por todo mundo. Quem está no erro odeia profeta. Fala para alguém que está perto, fala, quem está no erro odeia profeta. Eu estou falando de profeta chamado, não de profecia. Entende isso aqui? Odeia profeta. Ele vai dizer, tem um, mas eu não gosto dele. Aí o Josafá vai insistir, ele vai mandar chamar. Olha como é que profeta é. Profeta, às vezes, ele é meio complicado. Às vezes, ele tem alguns problemas. Aí manda chamar, aí manda o mensageiro. Irmão, tu acha que fofoca é coisa de agora? Naquela época já tinha fofoqueiro. O mensageiro é complicado. Chama lá o Micaías. Aí o mensageiro vai procurar o Micaías, acha ele. Aí fala, Micaías, estão te chamando, o rei. Aí ele fala, tá bom, estou indo. Aí ele fala, só tem um detalhe, todo mundo profetizou dizendo que vai dar certo. Aí se eu fosse você, eu falava que vai dar certo. Irmão, quem mandou ele falar isso? O trabalho dele era só chamar. Ele foi se meter em coisa. Olha que doideira. Micaías, profetiza dizendo que vai dar certo. Eu vi 400 lá dizer que vai dar certo. Aí Micaías fala para ele, só vou falar o que Deus mandar. Olha como é que profeta é. Ó, tem personalidade. Só vou falar o que Deus mandar. Aí ele vem. Aí tu vê como é que essa... É meio dúbio às vezes. Por quê? Quando ele chega meio estressadão. O profeta ele tem disso, ele chega meio estressadão. Aí o Acabe pergunta para ele, ei, devemos ir à guerra de Ramote e Gileade, sim ou não? Aí ele meio estressado, ele fala, pode ir, pô. Pode ir. Aí o Josafá fala, tem certeza? Quantas vezes eu vou ter que te falar? Você só vai ter que falar a verdade. Aí ele fala, é a verdade que você quer? Irmão. É a verdade que você quer? Porque ele entendeu no caminho que eles queriam só um apoio. Então ele está dizendo, só que um apoio, vai. Então você quer a verdade? Via vocês como ovelha que não tem pastor.
via vocês espalhados, via vocês perdendo, e começa. Aí, quando ele vai falando, aí o Acabe fala, tá vendo? Eu não disse que ele só fala coisa ruim? Porque, irmão, como é que vai falar coisa boa para Acabe? Como é que vai falar coisa boa, profetizar coisa boa para desobedientes? Tem alguém entendendo isso aqui ou não? Tem gente que está na desobediência que quer ouvir profecia boa. Não combina. A culpa não é do profeta, a culpa é da tua conduta. Muda a conduta, que a profecia muda. Fala rindo para alguém, para não dar problema. Fala assim, ó, muda a conduta, que a profecia muda. Mas tem gente que prefere mudar o profeta. Oh, Jesus Cristo. Oh, glória. Tem gente que troca, esse aqui não está profetizando coisa boa, não. Eu quero o outro, mas não quer mudar a conduta. Oh, Jesus Cristo. Sabe o que vai acontecer? Alguém vai entrar em cena e vai dizer, não, peraí, mas os outros disseram que vai dar certo. Aí ele vai dizer assim, olha, vi uma reunião no céu. Irmão, qual outro profeta viu uma reunião no céu? Ele está dizendo, eu vi uma reunião no céu. E nessa reunião, o Todo-Poderoso dizia, como colocarei emboscada no caminho de Acabe? E aí a Bíblia fala que um espírito, ele vai dizer, e um espírito apareceu diante dele. E disse, colocarei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Olha o que ele está falando. E os 400 profetas estão lá. Ele está dizendo, todo mundo mentiu, e eu estou falando a verdade. É macho ou não é? Ele comprou briga com todo mundo. Aí vai sair um à frente, que era o chefe dos profetas, vai bater no rosto dele, e Acabe vai dizer, vai ficar preso até eu voltar da guerra. Aí ele termina com chave de ouro. Ele diz assim, se tu voltar da guerra, Deus não falou através de mim. Você tem noção do que eu estou falando, irmão? A questão é, ao invés de Acabe ali se arrepender e dizer, não, o cara é profeta mesmo, eu vou me arrepender, ele tenta dar um jeitinho. Ele fala, eu sei que Deus está usando esse cara, mas eu sou mais esperto. Eu não vou te contar a história inteira, não. Eu sou mais... Sabe o que ele faz? Ele chama o bobo do Josafá e fala, Josafá, eu quero te honrar. Vai com a minha roupa. Eu vou vestido de servo, eu quero te servir. Deu um negócio na minha cabeça, acordei hoje, eu quero te servir. O bobo do Josafá, eu estou sendo honrado. É tua roupa? É, botou. E ele já sabia que a ordem era, não mata nenhum soldado, só mata Acabe. Aí o Josafá está com a roupa de Acabe, vai morrer no lugar de... Olha que loucura. Quando eles estão no campo de batalha, está lá Acabe escondidinho dizendo, Micaías profetizou, mas eu sou mais esperto. Micaías profetizou, mas ele não sabia que eu sou inteligente. A profecia dele só pega em quem não é inteligente. Isso é coisa minha, tá? Eu sou... Sabe o que vai acontecer? O texto diz que eles cercam Josafá, porque está com a roupa, para matar ele. Quando chegam perto, Josafá clama ao Senhor. E quando Josafá clama ao Senhor, eles olham e percebem, não, isso aqui não é Acabe, isso aqui é Josafá. Deus dá o livramento. Ao mesmo tempo, tem um soldado qualquer, que a Bíblia fala, um soldado qualquer, soltou uma flecha ao ermo. Sabe o que é o ermo? É dar tiro para cima, irmão. É sério, ele não mirou em nada, ele deu tiro para cima. Tese minha, vou gastar todas as flechas e vou voltar dizendo que matei 100. Tem Instagram? Tem story na época? Tem celular? O que eu disser está aceito. Jogou tudo para cima. Uma dessas que ele jogou para cima, tá Acabe escondidinho dizendo, o profeta liberou palavra, mas eu sou inteligente. Com armadura, protegido, escondido. A flecha sobe e cai em cima de Acabe, mas não só cai em cima. A Bíblia diz que cai na juntura da armadura, na emenda da armadura. Você tem noção do que é isso? A armadura tinha uma emenda. Aonde não poderia bater, a flecha bate e mata Acabe. Esse é o poder da palavra profética. Quando a flecha é jogada para cima, eu imagino Deus pegando essa flecha e dizendo, eu vou ensinar um soberbo, eu vou ensinar alguém que não entende palavra profética, qual o poder da palavra. Meu Jesus amado. Ô Jesus! Então o apóstolo é o que envia. O profeta é aquele que denuncia, é aquele que fala a verdade. E o evangelista, pastor, é o que vai longe. Você lembra da mulher samaritana? Jesus vai dizer assim, necessário é passar por Samaria. Por que necessário? Porque ele encontrou um chamado, uma chamada ali. Ele sabia que naquele lugar tinha alguém que tinha uma chamada que ele precisava impactar a vida daquela mulher. E quando ele chega lá, ele exerce não vai dar tempo de falar isso aqui, porque eu vou falar depois, mas ele exerce aqui alguns desses atributos.
Ele vai chegar para ela, vai pedir água, vai começar a conversar e tal, não sei o quê. Olha isso aqui. Aí ele vai ver que o assunto está prolongando, ele vai dizer, vai lá e chama teu marido. Ela vai dizer, eu não tenho marido. Aí ele vai dizer, bem disseste, ó. Porque já teve 5 e o que tem não é teu. Aí ela vai olhar e vai dizer, vejo que és profeta. Ó, agora acreditou, né? Vejo que és profeta. O assunto começa assim. Ele vai mudar a vida daquela mulher. E depois que ele muda a vida daquela mulher, que ele oferece perdão para aquela mulher, uma nova história para aquela mulher, se você continuar lendo, você vai ver que aquela mulher impactou toda a Samaria. Oh, Jesus Cristo, eu creio que nessa manhã, Jesus está tendo um encontro contigo e dizendo, você vai impactar a tua vizinhança. No culto, nos cultos logo mais, você vai trazer gente, você vai começar teu ministério, você vai começar a chamar gente, assim como aquela mulher fazia, vem ver aquele que mudou a minha vida, vem ver aquele que mudou a minha história. Essa manhã Deus está levantando pessoas nesse lugar que vão se tornar um estandarte de Deus, da glória de Deus na sua vizinhança. Aonde você passar, alguém vai dizer, Jesus existe mesmo. Se mudou a vida dele, pode mudar a minha. Se transformou a história dele, pode transformar a minha. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando nessa manhã? Evangelista, uma pregadora, evangelista geram multiplicação. Entende isso? É importante a gente entender, para a gente às vezes não podar alguém que vai trazer o crescimento. Isso é difícil. Isso é difícil. Eu vou fazer alguma reflexão depois sobre esses ministérios, como um equilibra o outro. Pastor, dedo da aliança. Pastor aqui é aquele que apresenta um bebê no altar, é aquele que faz casamento, é aquele que faz velório. Pastor representa cuidado, pastor representa relacionamento. Entende isso aqui? O evangelista ganha, mas é preciso entregar para o pastor. O problema é de muito evangelista que quer fidelizar quem ele ganhou. A unção dele é para ganhar, não para cuidar. E a crise de muito pastor é não conseguir ganhar tantas vidas como evangelista. Porque o teu chamado é cuidar e não ganhar. Entendeu isso aqui ou não? Quer ver? Um evangelista prega 75 vidas para ele. Ele vai fazer o que o evangelista não pode fazer. Ele vai dar gabinete e vai mudar a vida de pessoas. Uma instrução dele vai transformar uma história. Por quê? Porque o que ele faz é nos bastidores. A unção que ele carrega é uma unção para tratar, é uma unção para transformar vidas. Tem um que é o anzol, que pesca. Mas tem outro que depois vai cuidar, vai tratar. Eu vou te dar um exemplo. É como se fosse, não existe hoje, mas imagine que existisse. É como se fosse a parteira para a pediatra. São coisas diferentes. Uma faz o parto. Eu lembro até hoje. A mulher que fez o parto da Dani, ela faz o parto e tinha uma pediatra que ficava do lado. O bebê saía, meu filho saiu. Os dois. Saiu, ela pegou. Tudo bonitinho, tá? Passou para a pediatra. A pediatra agora pega, leva para outro lugar, vai fazer teste de pezinho, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A partir dali, não é mais com aquela. A partir dali é com a outra agora. Entende isso? A partir dali, até os 17, 18 anos, é aquela outra que vai cuidar. Por quê? Porque um ganha para Jesus, o outro cuida e faz essa pessoa crescer. Isso é a riqueza do chamado. Por isso você não pode entrar em crise. Eu não prego igual fulano. Eu não canto igual Beltrano. Ai, Deus não me usa igual fulano. Não tem que usar. Porque é na diferença que a igreja cresce. Tem alguém aqui que está entendendo? Dá um glória. Eu tenho um exemplo de uma pessoa próxima que um tempo da vida começou a fazer uma obra incrível. Gente, pastor Renato, imagina uma obra incrível. Me dá 10 minutinhos? Uma obra incrível. E aí viajava, ia para lugares, ia em lugares dificílimos, pagava consulta nesse lugar, entrava lá e falava, não, eu não vim aqui ter uma consulta, eu vim aqui pregar para você. Olha o nível. Uma pessoa incrível, fazer uma obra incrível, e ganhando vidas, e ganhando vidas, e ganhando vidas, encaminhando para a igreja, encaminhando para a igreja. Em algum momento eles pararam e pensaram, peraí, a gente está trabalhando, está entregando na mão de pastores? Não, vamos montar nossa igreja. A gente vai ficar ganhando para dar na mão deles, de mão beijada? Não. Vai montar na igreja. Só que eles tinham unção para ganhar, não para cuidar. Aí começaram, a igreja bombou. Porque quando a pessoa é evangelista, quando a pessoa tem esse chamado, ganha muita gente. No primeiro momento, bum. Só que depois para manter. Ganha muita gente é muito problema. E depois para atender todo mundo, para cuidar de todo mundo. Aí começou a dar problema. Aí vieram, ajuda a gente e tal. Eu falei, sabe onde houve o problema? Deu até uma guerra. Eu falei, sabe onde houve o problema?
Porque vocês, porque ganhavam, acharam que tinham talento para cuidar também. Acharam que tinha chamada para cuidar e não tem. Ah, mas a gente está fazendo para Deus. Eu falei, sim, mas até para Deus você tem que entender o limite da tua unção. Até onde Deus te chamou. O problema é que a gente não entende que nós somos uma parte de um todo. Você vai fazer a tua parte e a tua parte vai beneficiar outro irmão que faz outra parte. Que vai beneficiar outro irmão que faz outra parte. Eles começaram a achar que o ministério não era sobre Jesus, o ministério era sobre eu vou ficar ganhando, eu que vou, eu que ganho, eu que prego, eu que me exponho. E no final, eles vão para a igreja do fulano, não, vamos montar a nossa. Deu errado. Faliu a igreja, deu um problema terrível e deu problema até na família deles. Eu estou falando isso aqui porque, às vezes, se a gente não entender para o que Deus me chamou, em nome de Deus, às vezes a gente vai fazer coisas erradas. Gente, isso aqui é muito importante, hein? Tem gente fazendo coisas erradas em nome de Deus. E aí, ao invés de, eu errei, ele vai dizer, Deus não me amparou. E Deus está dizendo, não tenho nada com isso. Porque teu chamado era até esse limite, você resolveu ultrapassar esse limite. Saul, não chegou Samuel? Eu mesmo ofereço sacrifício. Vai ser rejeitado, porque ultrapassou o limite da sua unção. Em nome de Jesus, o meu desejo é que nessa manhã você descubra para o que você foi chamado. O meu desejo é que nessa manhã você descubra a tua parte, o teu pedaço no reino de Deus. O meu desejo é que nessa manhã você comece a descobrir que o teu chamado, o teu ministério vai colaborar com o chamado do outro, que vai colaborar com o chamado do outro, que vai colaborar com o crescimento dessa igreja. Eu quero profetizar que pessoas vão se descobrir nesse chamado e vão entender para o que Deus os chamou. E quando entenderem, Deus vai dar ferramentas. E quando Deus der ferramentas, o resultado vai ser o crescimento estrondoso dessa casa, dessa igreja, desse bairro, desse lugar, a poder no nome de Jesus. Deus vai te usar como nunca antes. Deus vai fazer coisas através de você como nunca antes. Oh, glória! Último! Mestre! Mestre é aquele que vai falar coisas e fala assim, como é que eu li a Bíblia e não vi isso? Você vê alguém que... Cara, isso está na Bíblia? O cara ele vai ter uma visão que às vezes você não tem. Mas o detalhe é, o mestre, ele é aquele que vai pegar livro, vai ler comentário bíblico, vai abrir a mente, vai abrir a visão. Aí quando ele prega, ele já consultou tanta coisa, tanta gente que viu. Ele tem tanto conteúdo, tanto conhecimento. Fulano de tal tem uma visão sobre isso. Fulano de tal tem uma visão sobre isso. O outro tem uma visão dela. Aí tu fala, caramba, como é que a cabeça dele cabe tudo isso lá dentro? Entende o que eu estou falando? Por quê? Porque o mestre ele tem disso. O mestre ele vai te dar várias ideias, ele vai começar a levantar, ele vai fazer você pensar, ele vai começar a entender e aprofundar naquilo que a palavra está mostrando. Esse é o mestre é aquele que é profundo, o mestre é aquele que zela pela palavra, o mestre é aquele que faz a hermenêutica correta. Porque tem muita gente às vezes pegando o texto, aí ele lê o texto e ele fala, Deus me falou que foi isso. Mas quando tu vai olhar a hermenêutica, Deus não falou, Deus está dizendo, eu? Falei nada não. Vozes da sua cabeça. Sou eu não. Porque, escuta uma coisa. A força de expressão de você dizer Deus me falou, ok. Agora, tem uma regra para interpretar. Você tem que olhar o contexto. Você tem que olhar os primeiros destinatários. Você tem que olhar o cenário da época. Você tem que olhar a cultura da época. Você precisa disso tudo. A gente aprendeu sobre hermenêutica aqui. Então, tem uma regra para interpretar. Quem vai zelar por isso? O mestre. Agora, escuta um detalhe, uma comparação importante. O apóstolo, ele quer avançar, ele quer plantar igrejas. O evangelista quer ganhar vidas. Agora, aonde o mestre é o contraponto? O mestre é o contraponto por quê? Porque o evangelista, para ganhar vidas, ele às vezes, ele vai tender ao quê? Isso aqui significa isso. O mestre vai dizer, não é bem assim, não. Olha o balanço. Agora, o detalhe é, uma igreja só de evangelistas cresce e ao mesmo tempo que cresce tem gente saindo. É duas bocas. É uma boca grande para entrar e uma boca grande para sair. Porque ele ganha, mas não consegue cuidar. Uma igreja que tem só pastores e mestres, ela não vai ter tanta força para ganhar. Porque ela vai ensinar, ela vai cuidar, mas ela não vai ter o evangelista que é a força para o crescimento. Tem alguém entendendo isso aqui ou não? Você vê, por exemplo, muitas igrejas tradicionais, e eu não vou citar nome, muitas igrejas tradicionais, ele tem um ensino maravilhoso, ele tem uma estrutura maravilhosa, ele tem pastores maravilhosos, mas aquele mesmo número. Por quê? O que está faltando? Está faltando evangelistas, está faltando gente que vai avante. Só que quando o evangelista quer voar demais, o mestre fala, menos, calma,
Isso não significa isso, não. Olha como é que tudo está equilibrado. É por isso que os ministérios se equilibram. É isso que eu quero que você entenda. Pastor, qual é o ministério maior? Não tem nenhum ministério maior. Um equilibra o outro. Um precisa do outro. Olha para alguém que está perto e fala, eu preciso de você. Fala, você precisa de mim. Fala, nós precisamos de Cristo. Até o fim. Se quiser, continua cantando aí. Entende isso? O equilíbrio. O mestre vai se preocupar como vai crescer, não só a qualidade, não só a quantidade, mas a qualidade do crescimento. Já ouviu aquela expressão antiga? Ah, isso aí não cresceu, isso inchou. Porque às vezes os métodos usados para o crescimento foram métodos errados. Eu estava conversando uma vez com o pastor Nassif, que é da América, amigo do nosso pastor. Ele foi lá na igreja, a gente estava conversando sobre coisas desse tipo. Ah, como é que pode crescer? Aí ele me falou uma frase que faz todo sentido. Ele falou, nem tudo que dá certo é certo. Fala para alguém que está perto, fala, nem tudo que dá certo é certo. Ah, mas se fizer isso aqui, arrebenta, cresce e tal. Olha para a Bíblia orienta isso? Não, então não faça. Nem tudo que dá certo é certo. Pastor, como é que acaba essa palavra? Eu acabo mostrando os 5 ministérios na vida de Jesus. Vou só citar. E aí você vai ver o homem perfeito. Você vai ver Deus na terra ensinando como fazer. Como é que tudo acaba culminando na vida dele. Jesus nos 5 ministérios. Pastor, como apóstolo, ele treinou 12 homens para fundar uma igreja e pastorear essa igreja. Ele andou 3 anos e meio com esses homens falhos. Irmão, os caras vacilavam, sabia? Pedro, você vai ver, cara, Tomé, como é que pode andar do lado e ser cético? Ele está vendo milagre o tempo todo. E ainda assim ser cético, ele, não, só acredito se eu tocar, só acredito se eu ver, só acredito vendo. Como é que pode? Mas Jesus não desistiu desses homens. Ele era o quê? O apóstolo. O envio era a sua paixão. Jesus não falava, vem. Não. Jesus falava, vinde a mim para a salvação, mas para o ministério ele falava, ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Jesus ensinou o ide. O vinde é para a salvação. Agora, uma igreja totalmente pastoral é uma igreja que não emancipa os filhos. É aquele filho de 40 anos de idade que não trabalha, que é sustentado pelo pai, que tem a garantia nos pais. Ele está aqui, ó, totalmente, porque o pastor ele quer cuidar. O apóstolo não, ele está dizendo, esse cara está crescidinho demais. Manda ele fazer uma obra, manda ele enfrentar os problemas dele. Olha como é que é o equilíbrio. Entende isso? É esse equilíbrio. Então, Jesus era esse apóstolo. Enquanto a visão pastoral ela vai ser essa visão paternalista, o apóstolo vai cobrar maturidade. Jesus vai dizer em João 14, ele vai dizer assim, olha, quando ele está anunciando que vai acontecer o plano do fim e tal, aí Tomé vai intervir e vai falar assim, eu não entendo isso, quem é esse? Aí Jesus vai dizer, eu estou há tanto tempo convosco, e vocês ainda não sabem quem eu sou? Vocês ainda não entendem isso? Vocês não aprenderam? Jesus como profeta, irmão, Jesus um dia entra com um chicote na mão, no templo, e tinha uns caras que ficavam dando golpe nos outros, na porta do templo. E aí você vai ver, o cara vinha oferecer, coitado, o cara humilde vinha oferecer, não tinha para oferecer um boi inteiro, oferecia uma rolinha. O cara olhava e falava, isso aí, Deus não vai aceitar não, hein? Está com defeito isso aí. Aí a pessoa, coitada, vindo oferecer, não sabia, é mesmo? Aí ele falava, eu tenho um aqui que ele vai receber. Ó, toma aqui, ó, 10 conto. Aí o cara dava 10. Aí ele pegava aquela rolinha dele. E ele levava outra. Aí vinha outro cara. Aí ele falava assim, essa aí? Não, eu tenho uma aqui, aquela que era ruim. Eu tenho uma aqui que ia trocando. Eles ficavam dando volta nos outros na porta do templo. Um dia, Jesus veio como profeta. E o profeta, às vezes, causa escândalo. Você tem noção do que é Jesus derrubar a mesa, derrubar tudo, chutar tudo, dar chicotada nos outros? Você tem noção do tamanho do escândalo? Porque Jesus aqui está se mostrando como profeta. O que ele estava pregando? O combate ao engano. O que ele estava cobrando ali? O zelo pela casa do Senhor. E ele está profetizando o futuro, dizendo que em 3 dias o templo seria destruído e reconstruído. Ele está fazendo uma cisão. Ele está dizendo, vocês adoram nesse templo, mas vocês estão diante do templo. Olha isso. Não vai ser mais num lugar, vai ser em nome de uma pessoa. Tem noção? O evangelista, a primeira vez que ele vai fazer sinais. Você sabe que Jesus fazia sinais para a multidão crer.
Então, a primeira vez que ele vai fazer sinais dentro de um casamento, as bodas de Caná, ele vai transformar água em vinho. E o texto vai dizer que quando o milagre acontece, e todos creram nele, foi o resultado. Então, Jesus aqui começa a fazer sinais para quê? Para as pessoas olharem para ele e dizer, não, esse é Messias, para acreditar. Então, ele começa a ganhar vidas, começou o ministério, começou a fazer sinais. Ele também foi evangelista. E como pastor, João 10:10, a partir do capítulo 10, ele vai falar que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E aí ele vai falar no verso 10 que o diabo, o inimigo, não vem senão a matar, roubar e destruir. Ele vai dizer, mas eu vim para que tenham vida em abundância. Olha isso. Pastor, e como mestre, ele senta numa montanha e vai dar o sermão do monte. Mateus 6, 7, ele vai sentar no monte e vai começar a dar as regras do reino. Ele vai começar a ensinar como se portar no reino. Aí você vai entender que existem linhas que vão acreditar no quê? Se no Antigo Testamento Moisés, numa montanha, recebeu a direção da lei, no Novo Testamento, no monte, de forma proposital, Jesus senta para poder ensinar o seu povo e dizer, olha, se lá atrás vocês receberam a lei, aqui vocês estão recebendo a graça. Olha que coisa maravilhosa. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que você descubra para o que Ele te chamou. Porque o teu ministério é a direção. E os dons, pastor? As ferramentas. Que Deus revele para você a direção e que Deus continue te entregando ferramentas. Você pode dar um aplauso bem forte a Jesus?